relacionada a esses movimentos da Terra, que são dois movimentos clássicos. Vocês devem lembrar dois movimentos aí clássicos, que é o rotação e o translação, certo? Sem muitas apresentações. Só que tem um detalhe importante. Muita gente pensa que a Terra só faz esses dois movimentos, mas na realidade não. A Terra ainda faz outros movimentos, além do rotação e o translação. Mas não são movimentos assim bastante falados, porque também não tem muitos efeitos, né, digamos assim, no nosso dia a dia, no nosso comportamento da nossa vida. Porque assim, os principais efeitos que nós temos do rotação e da translação, como eu falei para vocês, o rotação vai ser os dias e as noites, que a gente vai comentar um pouquinho, e o translação vai ser as estações do ano. São duas coisinhas que a gente vai discutir aqui, certo? Outro ponto importante é o seguinte: os outros movimentos não têm esses efeitos no nosso dia a dia, no nosso, digamos assim, na nossa vida, não tem esse efeito geral. Então faz com que a gente perceba, né, que tem essas disparidades aí, né, dentro desse contexto. Aqui são coisas importantes para vocês perceberem. Mas vamos lá para a gente entenderem. Ó, além da Terra rodar no seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, e rodar em torno do Sol, ele também faz um movimento que a gente chama de, né, tem um movimento também que é como a Terra quicasse. Vocês acreditam que a Terra ela quica assim, ó, ela fica quicando, certo? E também ela tem um movimento que ela fica, a Terra ela não tem um eixo, né? Vocês observam assim, ó, a Terra ela é mais ou menos assim, ó. Deixa eu aqui, ó, desenhar aqui para vocês. A Terra, ela tem um eixo de inclinação assim, ó. Ela é deitadinha assim, certo? A Terra ela tem mais ou menos esse eixo de inclinação, certo? E esse eixo de inclinação, esse eixo aqui, de vez em quando ele fica meio que bambeando. Ele fica para cá, ó, fazendo como se fosse ele pode sair do seu eixo, né? Ele fica meio que bambeando assim, ó, fazendo um movimento meio que bambeando aqui dentro desse contexto da Terra. Mas pra gente aqui em si, isso aqui não tem efeito, como eu falei para vocês, praticamente nenhum efeito assim propriamente dito. O que é que isso provoca, né? O que é que se transforma? Não tem efeito propriamente dito aí dessas formações. Então, o que é que acontece? A gente precisa, né, falar mais dos principais movimentos da Terra. Então, hoje a gente vai falar sobre esses principais, né, os principais movimentos, ó, que a Terra faz, os principais movimentos que a Terra está fazendo, né? Oi. Eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar. Eu vi uma reportagem, na verdade eu vi no YouTube, que a Terra aos poucos está parando. Isso é uma verdade e a gente vai entender o porquê. Aos poucos a Terra está diminuindo o seu movimento. E o que acontece se ela parar? Aí todos nós vamos morrer. Mas ela não vai parar do nada, né? Ela não para do nada. Eu vou explicar aqui o porquê a Terra ela vai diminuindo sua velocidade, né, com o passar dos anos. Só que a gente não sente porque para ter uma diminuição mesmo são milhões de anos, pessoal. Vocês sabem como eu, como todos nós sabemos que a gente não consegue acompanhar todo esse processo aí do movimento, né? Do movimento que a Terra ela precisa para se transformar. Por quê? A Terra, para ela se transformar, ela precisa de milhões de anos. Não é de uma hora para outra que ela está se transformando. Principalmente no movimento que a gente fala aqui, né? Como a gente está comentando, sobre o movimento de rotação da Terra. Ela precisa de milhões de anos para a gente ter uma diminuição desse processo. E eu vou explicar como, certo? Quem ia perguntar alguma coisa? Oi. Sim, pergunte. Por que se a Terra parasse a gente ia... Porque a gente precisa como eu falei para vocês, a Terra ela faz um movimento de rotação. Esse movimento de rotação vai determinar o período que está com uma região com o Sol e o outro a região fica escura, não é isso? Dá para entender? Então, esse movimento que a Terra faz de ficar dia e ficar noite é o meio que mantém o ciclo da temperatura.
A temperatura que é essencial para nós sobrevivermos na Terra. Dá para entender isso aí? Então, a gente precisa desse ciclo da temperatura, passar um período no calor, passar um período no frio e tal. Período que a gente recebe os raios solares, período que a gente não recebe os raios solares. A gente precisa disso para ter uma manutenção da temperatura da Terra, né, de uma forma que todos consigam sobreviver. Se a Terra parasse, ia ficar um lugar só recebendo sol e o outro lugar ia ficar congelado porque não ia receber mais os raios solares. Isso ia gerar o quê? A morte. Por um lado da Terra está todo torrado e o outro lado ia ser a morte por estar todo mundo congelado. Entendeu como é que funciona? Professor, Oi? lá também estava explicando se a Terra parasse do nada, que isso é Quase impossível, não pode né? acontecer. Se a Terra parasse do nada, todo mundo ia começar a voar para o lado leste e ia acontecer vários desastres naturais, tipo de tsunami, essas coisas. Rapaz, é porque é o seguinte, a gente, vamos pensar de uma forma para vocês entenderem. Por mais que a gente não perceba, mas a gente está acompanhando o processo da rotação da Terra, né? É a mesma coisa de você estar dentro de um carro. Pense comigo. Toda vez que você estiver dentro de um carro, por mais que você ache que está parado dentro do carro, você está em movimento com o carro. Vocês concordam comigo? Se o carro está lá a 80 por hora, você também está a 80 por hora. Entenderam? Entenderam ou não? Tem uma cortadinha aqui. Entenderam, pessoal? Ó, deu para vocês perceberem isso aqui ou não? Por mais que você está dentro de um carro... Professor, ela tá branca. Oi? Minha tela tá branqueando. Tá branca, pode ser a questão da conexão. Você sai e entra de novo. Eu vou sair e entro de novo, tá bom? Certo, Tá tranquilo. normal, Pronto. é normal, tá gravando, mas o chiado de fundo. Foi, eu acho que alguma coisa daqui da panela de pressão. Vejam só para vocês entenderem, ó. Só para vocês entenderem agora. Então, quando eu falo, preste atenção comigo. Quando eu falo aqui sobre o movimento, né, esse movimento aí... Voltou, né? Pronto, beleza. Então, quando eu falo aí sobre o movimento que a Terra faz, significa que nós que estamos dentro da Terra, a Terra parece pense comigo, como eu falei para vocês, um automóvel. Se a Terra está se movimentando, tudo que está na Terra está se movimentando. E se de repente ela parasse, travou a Terra, tudo que está ali dentro vai continuar se movimentando. Pessoal, quando vocês estão dentro de um carro e de repente, né, o motorista dá uma freada, o que é que acontece com todo mundo? Todo mundo vai para frente, não é isso assim? Né? Vocês concordam comigo ou não? Se o carro de repente dá uma freadinha e todo mundo vai para frente. Isso acontece por conta de quê? Porque nós, por mais que a gente pensasse que a gente estava parado dentro do carro, nós estávamos também em movimento como o carro. Entendeu? Então significa a mesma coisa com a Terra. A Terra não está girando no seu próprio eixo. Se de repente ela parar, tudo que está dentro dela vai continuar a girar. Todo mundo vai, né? Todo mundo vai se deslocar na região para o leste, como nossa colega estava falando aqui, porque o leste é o movimento que a Terra faz, né? Ela vai para o leste, oeste. Ela faz esse movimento assim, ó. Ela fica ali indo para o leste, oeste. Entenderam, pessoal? Então todo mundo ia ser direcionado para o leste. Lembre-se que, inclusive, a gente diz que, a gente vai comentar isso, lógico, hoje, que o Sol nasce primeiro no leste, né? Isso, pessoal, não é que ele nasce, é porque o movimento de rotação da Terra, primeiro aparece o Sol lá para depois aparecer no oeste. Isso é uma dica importante. Oi? Quando eu era pequena, eu jurava que quando o Sol tinha um pôr do Sol, ele ia dormir, ele ficava embaixo da Terra. Ele ficava embaixo da terra, né? O bichinho tinha que dormir também. Ele trabalha tanto, né? Tinha que dormir, né, pessoal? Mas, né, infelizmente, felizmente, né, digamos assim, ele está parado. Por incrível que pareça, o Sol está parado e a Terra é que está girando em torno dele.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também, para vocês entenderem. Mas vamos para os principais movimentos. O primeiro que eu falei aqui para vocês foi um movimento o principal, né? O primeiro, né? O rotação, né, galera? Movimento de rotação. Para quem não lembra, esse movimento de rotação é um movimento, né? Vou colocar aqui, né? É um movimento. Ô, professor, Oi. eu não tô conseguindo ver direito o quadro. Tá não? Tá o quê? Sua internet, não sei. Tá muito embaçado. Pode ser a sua internet. Pode ser a sua internet que esteja. Pra mim tá bom? Não tá bem sintonizada, certo? Aí, se você quiser, você dá um tempinho, ou se não, depois a galera printa e coloca lá no grupo. Aí você olha. Quem tiver com a internet boa, printa e coloca lá no grupo, certo? Ou se não, o senhor... Não tá gravando, depois eu coloco lá no YouTube e boto o link no canal, certo? Vamos lá. Então, ó, rotação, o movimento que a Terra faz, só para vocês entenderem aí, ó, faz no seu próprio eixo, né? No seu próprio eixo. Significa que a Terra fica girando em torno dela mesma, aqui, ó. Como eu falei aqui para vocês, a nossa Terra, ela tem um eixo de inclinação, né? E ela está girando nesse próprio eixo que ela tem de inclinação. Ela está assim, ó, move feito um peão, né? Ela está rodando aí no seu próprio eixo. Certo, pessoal? Esse movimento, ele dura 24 horas. Aí a galera vai dizer, oxe, professor, é 24 horas exata? Eu vou dizer para vocês que não. Mas, quando a gente vai responder algumas questões, por exemplo, de fuso horário, a gente vai falar um pouquinho aqui de fuso horário, aí eu vou precisar utilizar a percepção das 24 horas. Mas na realidade, né, esse movimento aí, ele tem uma duração de mais ou menos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? É quase 24. Tem um ano bissexto, né, professor? Porque é o acúmulo do horário Exatamente, desses segundos aí, desses minutos que estão faltando para chegar aos 24 horas, certo? Na realidade, esse tempo aí vai interferir também no movimento de translação, que a gente fala que o movimento de translação também não são 355 dias, certo? E 365 dias. E esses 365 dias, eles vão exatamente variar, porque vai sobrar algumas horas. A gente sobra aí, né, em torno de 365 dias e temos aí uma sobra de um tempinho a mais, que daqui a pouco a gente vai comentar, que vai gerar a cada 4 anos o acréscimo de um dia, que no caso aí, né, são 6 horas que vão sobrando, certo, pessoal? E essas sobras vão ocasionar a formação do ano bissexto, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o movimento de rotação, como eu falei para vocês, é esse movimento, né, que a Terra faz no seu próprio eixo, dura quase 24 horas, 23 horas, né, 56 minutos e 4 segundos, certo? Quase aí essa formação específica das 24 horas. Quando a gente for utilizar esse tempo nos fusos horários, eu vou utilizar a percepção das 24 horas, certo? E daí a gente vai ter essas novas ideias. Beleza. A partir dessa ideia, a gente já pode pensar em outra coisinha importante. Eu falei para vocês que o movimento de rotação, ele vai classificar, né? Ele vai delimitar, né? Ele vai aqui, ó, ele vai estar relacionado aos dias e noites, né, que a Terra tem. Esse movimento, ele se faz, ó, do oeste para o leste. Como eu falei para vocês, ele faz o movimento do oeste para o leste, oeste para o leste. Aqui eu estou classificando como essa região fosse o oeste e aqui como se fosse o leste. Então ele faz esse movimento assim, né? Por conta dele fazer esse movimento assim, os dias, entre aspas, nascem primeiro, né, no leste. Inclusive, isso aqui é uma coisa importante para vocês, ó.
Aí eu coloco aqui para vocês uma observação, né? Uma observação, entre aspas, né? Os dias nascem primeiro no leste. Ok, pessoal? Então, esses dias nascem primeiro no leste. Isso que eu estou falando numa percepção, né? Como eu falei para vocês, numa percepção que a Terra está girando, o Sol está lá paradinho, mas a Terra está girando e vai fazer exatamente, vai provocar, né, essa questão desse nascimento primeiro no leste. Se ele nasce primeiro no leste, lógico que ele vai se pôr no oeste, né? Ele tem esse processo de nascer no leste e se pôr no oeste. E para a gente que está aqui no Brasil, tem algumas coisas importantes para a gente perceber sobre isso. Lógico. Professor, como é que eu vou identificar que está nascendo, né, no leste e se pondo no oeste e tal? Como é que eu faço isso? Fácil, né? É bem fácil. Só quando vocês pegarem, né, pessoal, e observarem, a gente, ó, uma percepção muito boa é quando a gente está na praia, né? A gente está na praia. Vocês observem que quando a gente está na praia, se eu for passar uma semana na praia e for para a praia de manhã e tal, o sol parece que ele está dentro do oceano. Já observaram isso? Já observaram como o sol estivesse lá dentro do oceano assim? Já perceberam? Alguém já percebeu isso? Sim. E quando é durante a noite, parece que o sol passou por nossas cabeças e foi se pôr lá atrás, né? Ele nunca se põe dentro do oceano, ele se põe lá atrás da gente, em direção à praia. Oi? Tem alguma coisa científica que, tipo, a prova que a minha concepção é assim, é por causa que toda vez quando o sol tá se pondo, vai virando a noite, e um exemplo, eu tava na piscina, quando eu vou ainda na piscina a água tá muito quentinha. O que acontece, pelo amor de Deus? Porque de manhã a água tá gelada que dói. É gelada que dói. Isso aí tem uma comprovação científica, assim, por o que é que isso acontece. Essa pergunta aí é muito boa, viu? Isso aí foi uma pergunta muito boa, interessante. Isso aí é interessantíssimo. Isso tem a ver com o que a gente chama de... não sei se vocês já estudaram em ciências, o calor específico que a água tem. Olha. Porque é o seguinte, a água ela demora mais para aquecer e para esfriar do que a terra. E como é que eu sei disso, professor? Como é que eu sei que a água ela demora mais para esquentar do que a terra, né? Do que a formação do continente? Isso é bem simples, né? Quando você está na praia também, vou lembrar da praia de novo, né? Pico de meio-dia, você está lá na praia, se bronzeando, embaixo do seu guarda-sol, aí diz, ó, eu vou pegar e vou dar aquele mergulho na praia. Eu vou dar aquele mergulho na água, né? Você vai. O que é que acontece quando tu sai da sombrinha e tal? Tu percebe que a areia tá quente, que o cara tem que sair, né, correndo, né? Vocês já perceberam isso, pessoal? Procurando lugares porque a areia tá muito quente. Quando o cara chega na água, poxa, a água tá geladinha. Aí o cara, opa, oxi, por que isso acontece? Simples, porque a água tem o poder de se aquecer e se resfriar bem mais lento do que a terra. Simples assim. A água tem esse poder, olha, a água é poderosa, tá vendo, pessoal? Isso é comprovado cientificamente e o nome disso é o calor específico da água. Ele tem esse poder de se aquecer e resfriar. E na piscina é a mesma coisa que você está perguntando aí. Na piscina acontece a mesma coisa, né? A água vai demorar para esquentar e para esfriar bem mais, né, do que a cerâmica que está ao redor ali. Você pode observar também durante o dia, o cara vai para a piscina, se o cara pisar em alguns lugares que não está batendo água, está bem quente. Quando o cara vai para o lugar que tem água, aí já está mais friozinho. E o que é que acontece? Eu falei que a água ela tem o poder de se aquecer e resfriar mais lento do que a terra. E isso faz uma coisa que é importante também para vocês perceberem, pessoal. Isso aqui é de extrema importância. O que é que vai acontecer?
Quando for também durante a noite, a água passou o dia todinho recebendo raios solares, não é isso? O dia todinho o raio solar batendo na água. Ela vai se esquentando, mas de forma mais lenta. E quando chegar à noite, a água ainda vai estar quente, porque ela não deu tempo ainda de resfriar. Entendeu, pessoal? Por isso que quando o cara entra na água, na piscina, durante a noite, e tá a água cheia, tá quentinha, porque ela conseguiu concentrar, ela conseguiu ficar com aquele calor, né, durante todo esse período que ela acumulou durante a manhã e vai acumular também um pouquinho durante a noite. Só vai estar fria só à noite, de manhã do outro dia. Oi? Isso não quer dizer que eu posso entrar na água à noite? Pode sim, a água vai estar mais quentinha do que durante o dia. Mas eu acho que quando sair, meu Deus do céu. Aí quando você sair, você vai estar tremendo de frio, porque você entrou numa água quente e você saiu, né, para a área mais fria, você vai receber o vento e você vai ficar com mais frio. Certo, pessoal? Isso aqui é uma coisa interessante. Quando a gente for falar aqui sobre outras coisinhas, sobre clima e tal, aí eu vou falar mais especificamente sobre esse calor específico da água. Só foi para tirar a dúvida da colega. O porquê a água está quente durante a noite, né? E porque ela é mais fria durante o dia. Só por conta desse poder que a água tem. Oi? É verdade que no dia frio você não pode tomar coisas geladas, senão você fica gripado. Bom, isso aí eu vou dizer para você que não é uma verdade absoluta, certo? Isso não é uma verdade absoluta. O que faz a gente ficar gripado não é a coisa gelada. O que faz a gente ficar gripado é a imunidade do seu corpo, certo? Você pode tomar um sorvete durante o dia frio, que isso não vai interferir em nada na questão de você ficar gripado, né? Isso aí vai interferir se sua imunidade estiver baixa. Aí se sua imunidade estiver baixa, você fica gripado do mesmo jeito, tendo tomado um negócio frio ou não. Professor, Oi? eu tá dando desculpa pra gente dar pra poder tomar sorvete. Isso é a desculpa para tomar sorvete. Não, mas eu estou dizendo aqui, vocês podem tomar sorvete desde que sua imunidade esteja boa. Se alimentou bem durante a semana, sua imunidade está bem legal, aí você chegou naquele dia que está chuvoso, aí você diz, eu vou tomar um sorvetezinho. Pode. Se você não estiver gripado, tá tranquilo. Principalmente nesse tempo que você tem que deixar a sua imunidade alta para você não pegar o corona. Exatamente, então, se alimentar bem, coisas para melhorar a imunidade, se alimente bem, durma bem, certo? Tudo isso aí vai fazer com que você fique com a imunidade boa, certo? Ontem eu tava com muita vontade de tomar açaí, tia disse que eu não podia por causa, senão eu ia ficar doente porque o dia tava frio. Eu disse assim, tia, acredite em mim, eu tô me sentindo bem, tia. Se você estiver se sentindo bem, pode tomar à vontade, certo? Aí eu também não tô doente. Né? Bom, mas isso aqui é só uma dica, certo, pessoal? Então vamos voltar aqui, porque senão a gente perde aqui as histórias. Então, movimento de rotação, como eu falei para vocês, movimento no próprio eixo, o movimento ele se faz nesse processo do oeste para o leste. O Sol nasce primeiro, né? Especificamente nessa ideia, no leste e vai se pôr no oeste, né? Ele faz esse movimento mais ou menos assim, né? Eu gosto de desenhar isso aqui, que é interessante aqui para vocês perceberem, ó. Se eu tenho aqui, ó, minha casinha, minha árvore e tal. Se aqui, ó, eu tenho a região. Aqui eu diz aqui eu falar que é o leste e aqui eu falar que é o oeste. O que é que vai acontecer? O Sol, ele tá nascendo aqui, não é isso? Vai fazer esse percurso e vai se pôr no oeste, certo, pessoal? Isso é só para vocês terem essa ideia. Então ele está nascendo aqui e vai se pôr lá no oeste. E isso porque eu estou falando que aqui é o leste e aqui é o oeste. Ok? Dá para vocês perceberem. E por isso me dá outra explicação interessante, né? Isso me dá a explicação, por exemplo, de saber que nesse exato momento agora são 11h49 aqui no Brasil, né?
aqui especificamente em Pernambuco, são 11h49, né? Vocês vão perceber que lá no Japão, né, são 11h49 mais da noite já. Lá já daqui a 10 minutos já vai virar o dia, já vai ser dia 2, porque o Sol nasceu primeiro. E para vocês observarem que o Brasil ele está localizado no oeste. Por isso que os dias aqui eles são, né, sempre depois. A gente primeiro tem como força a formação do dia lá no Japão e ele vai passando com o passar das horas até finalizar aqui na região oeste, que é onde nós estamos. O Brasil está na América e a América, em relação ao mundo, está ao oeste. Beleza, galera? Diga aí. Professor, Oi. é aquela história que o povo dizia que se você cavasse um buraco, por exemplo, aqui no Brasil, quando você subisse, você ia entrar na China, é porque como o sol desce, assim, eu não vou saber explicar, mas eles devem pensar porque o sol não some no pôr do sol, ele não desce. Mas Então, isso tem a ver também por conta da questão da circunferência da Terra, né? A Terra por ser redonda. Por incrível que pareça, eu já falei isso aqui para vocês, inclusive em sala, né? A Terra tem esse formato redondo, ele não é plano, feito a gente imaginava, muita gente imaginava. A Terra ela tem um processo de declive. Não percebemos porque nós somos muito pequenininhos comparado à extensão do tamanho do planeta Terra. Mas nós e outra coisa, ela não é 100% redonda, ela tem umas ela é regiões, achatada, né? exatamente, tem umas regiões que são mais, ela é achatada nos polos, Achatada nos polos. parecendo como se fosse uma bola de futebol americano, certo? Ela tem achatado assim, ó, nos polos, e aí ela tem deformações por conta dos ataques de meteoros que ela sofreu durante todo o seu longo da vida. A nossa Terra aí, né, ela já é velhinha, né, pessoal? 4,5 bilhões de anos. A nossa Terra aí já tem um tempinho, né, que foi formada. Ela não é nenhum adolescente, né? Já está bem velhinha. Então, ó, por conta disso, ela já foi bastante deformada, ela é achatada nos polos, e isso faz com que a gente tenha essa diferença, né? E outra coisa, essa história de cavar um buraco e você chegar do outro lado, isso aí é relativo, porque a Terra ela não tem lado, né? Vocês sabem que uma circunferência não tem lado. Se eu for falar a nível de circunferência, então não tem lado. Então, se eu cavasse e tal, não é que eu vou ficar de cabeça para baixo, né? Porque a Terra tem a caracterização de você não ter um lado específico, né? Ela é como eu ficasse sempre de cabeça para cima, certo? Porque não tem lado, certo? Isso aqui foi só uma dica para vocês perceberem. Então, ó, quando eu falo sobre esse movimento de rotação, eu tenho essas coisinhas que eu já coloquei aqui para vocês, né? Que é bom e importante vocês saberem, né? De todo esse contexto aí de formação desses movimentos que a Terra está produzindo, que a Terra está fazendo aí em torno, né, do seu próprio eixo. Oi? Tem um planeta que eu não sei o nome dele específico realmente, mas ele está no Trópico de Câncer, na constelação, e ele é feito por diamantes. Por diamantes. Ele, ele é como se fosse do tamanho de Júpiter. E tem, Sei, bastante grande, né? É o maior. Sim, diga. A metade dele, não a metade, né? Obviamente, mas a maioria dele é feito por diamantes. Diga aí, então, seria bom se a gente pudesse ir lá buscar, né? Mas vocês sabem que... Sim, mas lembrando que nós, né, temos, como diz a história, né? Nós somos... a distância aqui, ela é muito grande, principalmente de um planeta para o outro. Imagine de uma galáxia para outra, né? Lembrando que nós estamos dentro do que a gente chama, né? Vamos só relembrar para vocês. Nós estamos dentro do sistema solar. Esse sistema solar ele está inserido em outros sistemas que a gente chama a famosa Via Láctea, né?
que nós estamos aqui dentro da Via Láctea, tem várias estrelas. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Só a Via Láctea ela tem em torno de 100 milhões. Opa, deixa eu só terminar. A Via Láctea ela tem em torno de 100 milhões de estrelas igual ao Sol. Significa que nós temos vários sistemas solares, em torno de 100 milhões de sistemas solares só dentro da Via Láctea, que é uma das formações, né, dentro dessa composição e dentro do universo. Imagine quantas outras constelações nós não temos aí espalhadas. Então o universo, por isso que a gente fala que o universo ele é infinito, porque a gente não tem nem como calcular quantas estrelas, quantos planetas, quantos astros existem, né, dentro do nosso sistema solar, dos nossos sistemas dentro do universo. Oi? Eu vi que o planeta, ele tem, deixa eu ver, 2100 graus Celsius. 2100, imagina. Então nem até dá para derreter até o alumínio. O alumínio derrete. Imagine o corpo da gente. Vocês sabem que o corpo da gente, quando passa dos 50 graus, a gente começa a derreter. Diga. É possível uma planta sobreviver em outro país, em outro planeta? Por exemplo, em Marte. Marte não tem água. Se uma Tem. planta for plantada em algum lugar que tem água em Marte, é possível ela sobreviver? Rapaz, eu vou te dizer que isso aí vai depender. Porque assim, a planta, como os animais e tal, tem um processo de adaptação àquela área, certo? Se eu pegar uma planta que ela é adaptada a viver aqui na Terra, isso aqui é uma coisa importante, se ela está adaptada a viver aqui na Terra, ela não vai conseguir ir diretamente e sobreviver lá em Marte. Ela não vai conseguir fazer esse processo de sobreviver lá em Marte porque ela está adaptada ao nosso planeta, certo? Mesmo tendo água lá, porque ela precisa de outras coisas, precisa de gases, precisa de minerais, né? Que tem aqui na Terra e pode ser que não tenha lá em Marte, certo? Então, esse processo tem que ter uma adaptação do ambiente para receber a planta. Oi? Por que não tem oxigênio em outro planeta? Porque para ter o oxigênio a gente precisa de ter uma camada atmosférica, que só tem aqui, pelo menos que a gente saiba, dentro do sistema solar, só tem aqui na Terra, certo? Então a Terra é que tem essa camada da atmosfera que tem uma grande concentração de oxigênio, certo? Só para vocês entenderem aí. Até aqui tá de boa? De onde surgiu essas histórias que existe alienismo? Bom, isso aí é porque, vamos lá, vamos pensar. É porque é o seguinte, como eu estava falando para vocês, o universo ele é infinito, ele é gigantesco. Tem várias estrelas, vários planetas, vários astros aí. São bilhões e bilhões de astros que a gente não tem nem ideia de quantos tem, certo? Então, dentro de todos esses milhões de planetas e astros que existem por aí espalhados, será que só a Terra seria privilegiada de ter seres humanos aqui? Ou a gente pode ter em outros lugares também terras, né, ou planetas que estão também com a mesma proximidade com a Terra e com relação ao Sol. Isso vai fazer com que lá também possa ter possibilidade de ter vidas. Pessoas que vão se adaptar a essa questão, né, de ter uma atmosfera, de ter, ou se adaptar a respirar outros oxigênios, outros tipos de gases e assim por diante. Então, o que se pensa é que não é só a Terra que seria privilegiada de ter especificamente, né, vida, né, comparada a outros planetas, eu estou falando de fora do sistema solar, né, que pudesse ter exatamente essa mesma formação lá, pode ter vidas também. Então vem essa percepção de ter os extraterrestres, né, o que a gente chama de vida além da Terra. Oi? Foi Deus que criou o Big Bang para existir o mundo, ou foi o Big Bang que criou o mundo? Bom, isso aí são duas teorias que você deve levar em consideração. Tem a teoria do Big Bang, que é a teoria da ciência, que era um átomo inicial,
né? Foi desse átomo inicial, teve uma grande explosão, que é a explosão do Big Bang, e foi a partir dessa explosão que surgiu todo o universo. Certo? Essa é a teoria do que a gente fala, né, do Big Bang, certo? Tem algumas coisas que comprovam isso, como por exemplo, já foi estudada a coloração do universo e percebeu-se que o universo ainda está em expansão. Significa que ele veio realmente de uma coisa menor e foi se expandindo, certo? Isso é uma ideia boa. Outra coisa que vocês devem perceber também, Gabriel tá perguntando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui, Gabriel. A aula acaba de que horas, Gabriel, tu quer saber? A aula vai acabar de, como a gente está fazendo as duas aulas seguidas, 12 e 15. São duas aulas seguidas, dá 12 e 15. Porque não são 40 e 40 minutos? Aí... Um monte de gente pensa que a Terra é plana. É porque assim, já teve a ideia que a Terra foi plana, né? Já teve, isso era no período medieval. Mas não tenha não. Ó, eu vou dizer aqui para você como é que você tira a sua dúvida. Como as primeiras pessoas, quem percebeu primeiramente que a Terra não era plana foi, deixa eu só terminar, explicar, vamos lá. Quem percebeu primeiro que a Terra não era plana, que ela tinha alguma questão de circunferência, foram os gregos, certo? Inclusive até um grego famoso chamado Ptolomeu, certo? Ele é o pai da história, o pai da geografia e tal. Ele foi um dos primeiros caras a perceber essa questão de que a Terra ela era redonda. E por que ele percebeu isso? Só olhando o horizonte do oceano. Vê que coisa interessante. Ele olhava o horizonte do oceano e percebia que os barcos eles iam navegando até o horizonte e depois eles começavam a sumir, eles começavam a descer. E daí foi que eles começaram a ter a percepção que exatamente porque estava descendo, né, o barco, você ia percebendo que a caravela só ia ficando um pedacinho de cima e depois ela sumia. Exatamente, eles começaram a desconfiar que depois daquele horizonte vinha uma coisa que vinha mais para baixo, que é aí que dá a ideia da circunferência da Terra. E foi aí que eles descobriram que a Terra ela era em forma de circunferência e não em forma plana. E vocês podem fazer isso também. Quando vocês estiverem na praia, que vocês viram algum navio distante, se ele estiver em movimento, fica observando, depois ele vai sumindo aos poucos. Ele vai descendo. Opa! Professor, Oi. olha, eu vi uma teoria naquele canal que tinha um negócio que era meio que assim, que os OVNIs que estavam no Rio de Janeiro, é possível existir OVNIs? Existiu o quê? Eu não entendi. Eu acho que OVNIs é Extraterrestres. extraterrestre. Eu não acabei de falar para vocês. Eu acabei de falar, Gabriel. É um voador não identificado. É. Mas meio que assim, Tá, mas isso, OVNI, extraterrestre, tá inserido dentro da mesma categoria. É saber se a gente tem vida além da Terra. E como eu falei aqui para você... publicou imagens de um OVNI de Magé que caiu lá no Rio de Janeiro. Teve até o exército Tem várias teorias, vocês devem pesquisar também. Tem a Área 51 nos Estados Unidos e tal. Tem altas teorias sobre isso, mas é isso que eu... Rapidinho, deixa eu só terminar. Tem altas teorias sobre isso. Aí eu só quero que fique claro duas coisas, só para vocês entenderem. Até hoje, não tem uma comprovação científica, olhem o que eu estou falando, uma comprovação científica que nós temos contato com extraterrestres. Mas não quer dizer que não exista. Pode ser que exista. Pode ser que eles já vieram para cá, pode sim. Mas saber se isso é verdade ou não, se tem uma comprovação científica, eu vou dizer para vocês que não existe. Certo? Mesmo toda a polêmica da Área 51, mesmo a polêmica de vários outros lugares que a galera fala aí e tal, mas não quer dizer que tenha, né, a história lá, vocês devem, do ET de Varginha e tal. Toda aquela história que a galera fala são teorias, mas não quer dizer que aquilo é verdade.
certo? Porque ninguém ainda conseguiu explicar cientificamente, ninguém conseguiu pegar lá o cara e provar, dizer, ó, aqui está o extraterrestre que a gente viu e tal. Ninguém conseguiu ainda ter uma percepção sobre isso. Oi? Pra que existe esse Ó, um 51? de cada vez, calma aí, vamos lá. Pra que existe a Área 51? Ó, eu não entendi ainda, estão os dois falando ao mesmo tempo, se Ô, decide. Pode. professor, Oi, um de cada vez. é uma base secreta criada pela Força Aérea Americana. Isso, é. Coisas não identificadas, assim, muita gente de alguém tentando descobrir. É, mas é uma área que não tem, mas eles não, é uma área que tem, escutem só, escute primeiro. É uma área que tem um isolamento, ela é uma área isolada e não quer dizer que eles comprovem o que tem lá. Eles, tipo, é uma coisa escondida, né? É uma coisa que não foi colocada exposta para o mundo. Saber se já tiveram contato com extraterrestre, se tem resto de nave, se tem resto de extraterrestre lá e lá, isso não se sabe, porque eles mesmos não abriram ainda para comprovar cientificamente, ó, aqui a gente teve contato, aqui é um pedaço da nave, aqui é um pedaço, a gente não tem. Isso aí são Professor. especulações, tem filmes, inclusive, pessoal, muito cuidado com o filme que a galera coloca na internet, em YouTube e tal, e assim, porque muitos daqueles filmes são fraudes, né? Certo? Muita gente fraudou ali, montou, fez uma montagem e foi comprovado cientificamente que tem várias montagens sobre isso. Certo? Professor, Oi. pra que existe a Área 51? A base militar que é para exatamente para investigação, não para extraterrestres, engraçado, né? É a investigação. A Área 51 foi criada desde a época da Guerra Fria, que era para fazer exatamente um processo de combate à União Soviética. Era para fazer exatamente investigações para a questão da Rússia, né, que era socialista, né, com relação de bases aí, quem produzia mais armamento militar. Pensavam que estavam tão evoluídos que seriam os alienígenas que estavam ajudando ele, porque criaram um jato tão rápido que eles nem acreditavam. Exatamente, foi aí foi aí que criaram aviões, por exemplo, supersônicos, a história daquele avião também que sumia, né, ficava invisível. Não é que ele fica invisível, né? É que ele some dos radares. Oi? Eu sei que avião é esse, é o B-2 Spirit, Uhum. que é um avião projetado para guerra, que eu vi isso no canal que eu assisto. Pronto. Ele nega assim, nenhum radar ele vê. O radar não consegue captar ele. Ele tem como se fosse um sistema de isolamento, né? E os radares não conseguem, né, atingir ele. Mas galera, ó, isso aqui é só para vocês pensarem um pouquinho. Isso aí são curiosidades. Não quer dizer, como eu estou falando aqui para vocês, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Cuidado, porque como eu falei para vocês, coisa de internet e tal, tem muita fraude, tem muita coisa que não é, que é armada e já foi descoberto, que é isso que eu estou dizendo para vocês, já foi descoberto, já fizeram altas análises e tal, e se descobriu que na realidade essa história, né, da Área 51 e outros lugares não tem comprovação científica, né, não tem comprovação científica. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar, tem um cara, né, um cara bem conhecido que é chamado Carl Sagan, né? Pois se vocês dão uma pesquisada sobre ele, Carl Sagan é um cara que ele trabalha muito com essa história de tentar identificar, né, se realmente a gente já teve contato, se realmente a gente já teve e tal. Ele escreveu vários livros, inclusive são livros fáceis de se ler e tal, e é bom vocês ficarem atentos para vocês perceberem o que é verdade e o que é mentira nessa história, né? Eu mesmo vou dar minha opinião, só para vocês entenderem, vou dar minha opinião. Que deve existir, com certeza deve existir extraterrestres, né? Pessoas em outros planetas e tal, né? Ou outros seres em outros planetas. Com certeza deve existir. Agora, saber se eles já vieram fazer contato com a gente ou não, calma, deixa eu terminar.
Saber se eles já fizeram contatos com a gente ou com, né, já vieram aqui para a Terra, isso aí a gente não sabe. Não é comprovado cientificamente. Se eles já fizeram, né, isso aqui são coisas só para a gente pensar e refletir, né? É interessante, é interessantíssimo esse assunto e tal. Como eu estou dizendo para vocês, um cara que é especialista, depois, ó, lê ou pesquisa sobre ele, Carl Sagan, tá certo? Carl